Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, começamos o ano de 2026 da mesma forma que terminou 2025 e vem terminando as últimas temporadas do São Paulo, com um vexame. Ontem a gente tinha duas opções para ver o São Paulo ser humilhado nacionalmente. Ou você colocava no jogo e viu o São Paulo ser atropelado pelo Mirassol por 3-0 em um jogo que poderia ter sido até mais, ou você ligava no Fantástico e via uma investigação policial por suspeita de corrupção dentro do clube. Eram as duas opções que tinha. Eu estava assistindo o jogo na televisão e no celular estava vendo a matéria do Fantástico e é um absurdo atrás do outro. Realmente lamentável a situação em que se encontra uma instituição do tamanho do São Paulo. Você ser pauta de uma matéria do Fantástico, pauta de uma investigação policial por corrupção dentro do clube, por movimentações suspeitas. Só para vocês terem uma noção rápida do que acontece, né? O Júlio Casares fez 12 depósitos no mesmo dia de 49 mil reais. Por que 12 depósitos de 49 mil reais? Porque se o depósito foi feito a partir de 50 mil reais, o COAF, que é o órgão ali que administra as finanças, começa a investigar os depósitos. Então por que não, já que não deve nada, por que não faz um depósito só? Já que esse dinheiro ele é lícito, já que esse dinheiro ele tem um fundo que é notório, que é para o clube, que todo mundo vai saber, por que não faz só um depósito e coloca ali, ó, esse dinheiro veio daqui e vai para cá? Por que 12 depósitos de 49 mil reais para o COAF não ter sido acionado e ter começado ali já a investigação? Fora outras coisas. Então tínhamos duas opções. Quem quisesse ver o São Paulo ser atropelado, humilhado dentro de campo, ligava na Cazé, na Record e assistia o jogo. Quem quisesse ver o São Paulo humilhado pela manchete policial, ligava no Fantástico. Essa é a situação em que se encontra o nosso clube. Salve-se quem puder e o último a ficar que apaga a luz. E foi justamente sobre isso que disse o Luciano na entrevista pós-jogo, dizendo que 2026 seria mais difícil ainda do que foi 2025. Mais difícil? Um ano que a gente não ganhou nada. A gente foi eliminado no Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, oitavo do Campeonato Brasileiro. 2026 vai ser mais difícil ainda em um ano que a gente não conquistou nada. Então, realmente, tá muito complicado. Falando um pouquinho do jogo, o que falar, né? Ontem a gente assistiu a um time grande, que hoje é o Mirassol, que se comporta como um time grande, que está na Libertadores e joga um futebol de time grande. Foi para cima do São Paulo, fez 3, mas poderia ter feito 5, 6, se fosse necessário. Foi um time grande jogando contra um time pequeno. São Paulo não assustou, São Paulo em momento nenhum deu trabalho. A gente falar assim, não, foi 3-0, mas nesse momento, quando estava 1-0, a gente teve chance de empatar, teve essa bola assim na trave, teve esse chute que passou perto, teve o goleiro fechando. Não foi um time ofensivo, foi um jogo tranquilo para o Mirassol. O Mirassol estava em ritmo de treino. O Mirassol foi o mesmo de 2025, para a felicidade deles, que fez uma temporada absurda, e o São Paulo foi o mesmo de 2025, para a infelicidade nossa, que teve uma temporada catastrófica. Esse foi o resumo do 3-0 Mirassol em cima do São Paulo na noite de ontem, na noite de domingo. E coitado do torcedor, porque a gente sabe que a situação ela é completamente complicada. E a declaração do Luciano, ela vai afetar muita gente. Eu que estou aqui trabalhando, você que está aí me assistindo, que acompanha os jogos de São Paulo, a gente sabe que não vai abandonar o clube, mas tem muita gente que vai, e a gente sabe disso. Tem muita gente que não vai assistir mais o São Paulo. Hoje, daqui a um tempinho, amanhã, a gente vai encontrar a gente, depois daquele jogo eu não assisto mais o São Paulo, eu não torço mais pro clube. Depois do 6-0 ano passado contra o Fluminense, depois da eliminação, depois de não ganhar nada, depois do escândalo policial, depois de corrupção, então a gente sabe que vai ter torcedor que não vai mais acompanhar o São Paulo Futebol Clube. Esse é o retrato de um time com péssimas gestões, com péssimos aproveitamentos,
com péssimos investimentos, é isso o que causa uma instituição gigantesca que amedrontava todo mundo. Hoje em dia o São Paulo não impõe respeito em mais ninguém. Com todo respeito aí a, por exemplo, o Primavera, que acabou de subir para a primeira divisão do Paulista. O Primavera não tem medo do São Paulo. Antigamente você falava, não, é a primeira vez que os caras estão jogando a elite, é a primeira vez que os caras estão jogando a primeira divisão. Eles vão jogar contra o São Paulo, eles vão ficar com medo dentro de casa ou fora de casa. Hoje em dia ninguém mais tem medo do São Paulo. Nem o rival, nem o time que acabou de subir, nem numa Copa do Brasil que a gente pega um time, sei lá, da terceira divisão. Ninguém mais amedronta, tem medo, né, do São Paulo para enfrentar em uma partida, seja de qual campeonato que seja. Então, rapaziada, a situação, ela é muito triste, é muito triste. Você assistir um jogo e ter que acompanhar uma matéria de uma investigação policial na sua equipe, é o fundo do poço. Quando a gente imaginar, não tem mais para onde cavar esse poço, já estamos no limite, a gente vem com uma informação nova, com um escândalo novo, com outra coisa acontecendo. Espero de coração, do fundo do coração, de que quarta-feira comece, de que o Júlio Casares, se não for votado para ser impeachmentado, né, porque precisa ter um quórum de votação, que ele tenha a hombridade de pedir para sair, que ele tenha a honra de pedir, se é que ele tem isso, que ele tenha para pedir para sair. E eu sempre falo para vocês, não vamos esquecer disso, não é só o Júlio Casares que tem que sair. É o começo, é o start, é a ponta do iceberg. O Júlio Casares tem que ser o primeiro a sair. Aí a sua ex-namorada, a sua ex-esposa, a sua filha, o seu amigo, o seu braço direito, toda a corja, todo mundo tem que sair. E ó, a gente vai falar também das antigas gestões, a gente não pode esquecer disso. Por que o Leco tá votando em questão de impeachment? Por que o Aidar está votando em questão de impeachment? Então, tem muita gente para sair. Casares, de fato, tem que, tomar o rumo da rua, nem que seja na marra. Mas outras pessoas também precisam deixar o São Paulo Futebol Clube. Só uma informação rápida, né, mas que vocês têm que saber. O São Paulo se aproxima, né, tá caminhando pela contratação de Kevin Zenon, jogador da equipe do Boca Juniors, que a gente noticiou para vocês nos últimos dias o interesse. Agora a gente está noticiando que a negociação vem caminhando, né, um jogador de 24 anos que passou toda a sua carreira no futebol argentino, surgiu no Santa Fé, tá aí algumas temporadas no Boca Juniors. São Paulo se aproxima pelo empréstimo do jogador, tá bom, galera? Então, só para vocês saberem, né, porque hoje a gente tem que falar da investigação policial que está acontecendo, da derrota humilhante para a equipe do Mirassol, mas, obviamente, se você quiser, né, uma notícia boa, São Paulo se aproxima aí do Zanon. A gente teve ontem a estreia do Danielzinho, mas para mim, rapaziada, já mostrou que é um jogador que não deveria ter vindo. É um cara que corre, só isso. A característica do Danielzinho é um cara que corre. Para isso, pode me treinar, pode treinar você que está me assistindo aí. Se a gente treinar todo dia lá com o São Paulo, a gente vai aguentar correr o jogo inteiro. O Danielzinho é apenas um cara que corre. Mostra o São Paulo Futebol Clube de hoje. Para quem já viu meio-campistas históricos, para quem já viu grandes craques vestindo a camisa do São Paulo, ver o Danielzinho, aí você fala, não, o cara acabou de chegar e você vai criticar. Eu vou criticar porque eu sei o final dessa história. Olha aonde o São Paulo chegou. Um meio-campo que tinha Chicão, Pedro Rocha, Muricy, Raí, Kaká, tantos outros craques. A gente tem que assistir o Danielzinho. Com todo respeito ao cara que está em só um jogo aí, mas a gente tem que assistir um Sabino Nazar. O Sabino é jogador de Série B. O Sabino é jogador de Série B e mostra hoje por que o São Paulo está nessa desgraça, por jogadores como esse. É isso, por torcedores como alguns, inclusive que me assistem, que ficam, não, mas o cara joga bem, que não sei o quê. É torcedor que não viu antigamente o São Paulo lá, com tantos outros craques e ídolos jogarem. Aí o cara se acostuma com coisa ruim, só vai ter coisa ruim, porque qualquer jogador que chega, não, esse cara é bom, o cara dá um toque de lado, não, você é craque, o cara dá um lançamento, nossa, é o Toni Kroos, o cara faz um gol, nossa, é o Lewandowski, é o Harry Kane, é o Haaland. Endeusa um cara porque deu uma pedalada, endeusa o cara porque fez um gol, endeusa o cara por uma partida. Então é isso o que está virando o São Paulo. E eu não vou mentir aqui para vocês não. Em 2 anos, se continuar desse jeito, São Paulo vai estar jogando a Série B pela primeira vez na história. E digo mais, tem grandes chances de passar o centenário na Série B, porque o centenário é em 2030. Nós estamos iniciando
dessa maneira 2026. Olha só como está iniciando 2026. Então, o quanto antes medidas precisam ser tomadas, senão os capítulos mais amargos da história do nosso clube serão conhecidos. Beleza, rapaziada? Se você for novo aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!